Meu nome é Felipe Boroni. Esse vídeo é sobre cotas raciais em concursos públicos. Eu já fui aprovado em alguns concursos, como Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, dentre outros. Mas depois que essa lei esdrúxula passou no Congresso Nacional sobre compra de votos no auge do escândalo da Petrobras, as coisas ficaram bem malucas nesse meio. No primeiro, o candidato estuda por anos, muitas vezes para passar num concurso bom, e no momento da inscrição ele tem que tomar uma decisão. Se ele vai se autodeclarar negro e assim concorrer também aos 20% de vagas destinadas a negros e pardos, ou se ele vai concorrer apenas na ampla concorrência. Mas aí não para por aí, ele tem que pensar também se ele se autodeclarar, vai haver um procedimento de verificação de raça ou cor para decidir se ele falou verdade ou mentira. Só que os editais, e muito menos a lei, nunca dizem se somente os candidatos que precisarem de nota para entrar na cota vão precisar passar por esse procedimento, ou se todos os candidatos que se autodeclararam vão precisar correr esse risco de serem reprovados nesse tribunal racial em pleno século XXI e vão correr o risco de sair do concurso. Então o candidato não sabe o que ele faz. Primeiro que antigamente não tinha nem critério para decidir se a pessoa tinha falado verdade ou não. Agora os editais estão começando a dizer que o critério é fenotípico, mas mesmo assim não dá para saber quem é negro, quem é pardo no Brasil. Tem que pegar uma tabela de tinta e pegar, e não, dessa coloração para cá a pessoa é considerada, dessa coloração para cá não é. É algo tão medieval, tão ridículo, que não dá nem para explicar sem soar algo absurdo. Depois que os candidatos passam na primeira fase, eles vão começar a esperar por esse procedimento, que geralmente consiste em 3 pessoas da banca que vão avaliar a cor do candidato. Se fosse um procedimento idôneo, fosse uma coisa séria, não precisava nem 3 pessoas, né? Fosse uma verificação segura, não precisavam a opinião de 3 pessoas. Mas o candidato tem que decidir se ele vai arriscar ou não. Se ele arriscar, ainda que ele seja o primeiro candidato, o primeiro colocado geral do concurso, da ampla concorrência, se ele tivesse autodeclarado negro, ele corre o risco de ter que passar por esse procedimento e, dada a subjetividade dessa avaliação, ele ser eliminado e perder tudo que ele estudou durante anos. Isso tem cabimento? É uma indefinição absurda. Os candidatos não sabem o que eles vão fazer. No ato da inscrição, ele perde horas e horas pensando, analisando, conversando com advogados e nunca se chega a uma conclusão. Porque se ele arriscar, ele corre o risco de ser eliminado nesse procedimento. Ele não sabe nem se ele vai precisar, se ele tirar uma nota boa, ele teoricamente não precisaria passar por isso. Mas o edital não especifica, então se ele for o primeiro colocado, ele ainda tem que se sujeitar a esse procedimento e correr o risco de cair fora. Tem cabimento um negócio desse? E os editais não especificam, então são 2 dúvidas que os candidatos têm na hora de se autodeclararem. Mas aí as pessoas defendem essa lei como se fosse algo justo, né? Primeiro que ela não tem nenhum recorte de renda. Ainda que o negro fosse milionário, multimilionário, por algum motivo ele queira prestar um concurso público, ele vai passar na frente de um mendigo que não tem o que comer, que seja branco. Tem lógica uma coisa dessa? Alguém conseguir defender uma lei dessa? Um negro rico que existir já derruba toda a teoria dessa lei. Se existir um negro só rico no Brasil e todos os outros fossem pobres, e o que é um absurdo, todo mundo sabe que isso é ridículo, ainda assim essa lei já está derrubada completamente. Justiça reparatória da escravidão, que é o que costumo falar, como se cor de pele definisse que a pessoa teve ascendentes escravos, né? Como se brancos também não possam ter ascendentes que foram também escravos. Existe um livro, o Retrato Genético do Brasil, que a pessoa mostra que várias personalidades negras têm ascendência muito mais europeia do que propriamente africana, né?
pessoas ignoram, por exemplo, começam a falar, né? Aí começa aquela guerra entre brancos e negros, essa política divisionista que foi implantada nesse último governo, que as pessoas durante os concursos agora, elas começam a avaliar umas às outras. Os próprios alunos dos cursos de formação, nas outras etapas dos concursos, começam a fiscalizar umas às outras. Ah, mas você não é tão escurinho não. Não, mas você, acho que você não devia, acho que você mentiu. Não, acho que você, não, ela não mentiu não, acho que ela falou a verdade. Aí as pessoas começam a se analisar, começam a brigar, começam a discutir, começam a disputar vaga por causa disso. Uma denunciar a outra, falar que a outra tem a pele um pouquinho mais clara, a outra um pouquinho mais escuro. Que é impossível, não tem critério nenhum para isso. Aí quando se fala em escravidão, né, que os negros foram escravizados, os brancos foram escravizados muito antes. Escravidão sempre foi uma prática na história que nunca teve a ver com raça. As pessoas eram escravizadas por circunstância. Era mais um povo ganhava do outro e o povo que perdia era escravizado pelo que ganhava. Isso sempre aconteceu. Brancos foram escravizados muito antes do que os negros ao longo do Mediterrâneo. A escravidão muçulmana escravizou milhões de negros. Ninguém fala sobre isso. A escravidão africana, onde negros vendiam os próprios negros para os portugueses, foi muito posterior e foi algo terrível, mas que ninguém comenta isso. Leis raciais, né? Leis raciais. O Estado hoje quer interferir na vida dos cidadãos com leis raciais, sendo que nunca houve leis raciais contra negros aqui no Brasil. Hoje existe contra brancos, mas nunca houve leis raciais contra negros. Logo quando acabou a escravidão, que o governo brasileiro financiou, patrocinou, estimulou que europeus viessem para o Brasil, supostamente para branquear o país, isso foi para trazer mão de obra qualificada. Os negros, os brasileiros, não eram tão qualificados, não tinham qualificação nenhuma os negros aqui. Então, era útil, era bom para o país que europeus viessem para cá para trazer mão de obra qualificada. Nunca houve mão do Estado na separação de brancos e negros após a escravidão. Isso tem o menor cabimento. Prova de juiz federal. Juiz federal, a pessoa passa 5 anos numa faculdade de Direito. Depois ela ainda tem que se especializar, ficar 3 anos exercendo atividade jurídica. Depois de tudo isso, ela ainda tem vantagem sobre um branco numa prova de juiz federal. Fenótipo. O fenótipo é totalmente vago e impreciso. A avaliação desses tribunais raciais que avaliam os candidatos é obviamente subjetiva, são 3 pessoas geralmente que avaliam, e não se sabe o que é avaliado. Por exemplo, existem pessoas de cabelo duro, mas que têm a pele clara. Então, essa pessoa vai se enquadrar nesse conceito? Sim ou não? E vice-versa, tem pessoas que são de pele bem escura, mas têm o cabelo liso. É muito ridículo. Então é isso que eu queria colocar aqui. A gente tem que arrumar vaga de cota para outras pessoas também, né? Se for assim, os altos, os narigudos, os gays, as mulheres, deixa eu ver, os travestis, o pessoal da Umbanda, as pessoas que são muito feias, muito gordas, elas também vão precisar de cotas, né? Então é um assunto nojento que tá dominando e ninguém pensa sobre isso, né? Existem milhares de pessoas estudando para concurso público hoje em dia e ninguém questiona isso, entendeu? Eu espero que esse presidente que entrar agora mande um projeto de lei ou o próprio Congresso tome iniciativa para poder acabar com isso, que é realmente nojento.